Olá, graça e paz. Uma vez mais eu quero compartilhar com você mais uma poderosa porção da Palavra de Deus. A palavra do nosso único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. E dessa feita eu quero compartilhar com você no Evangelho, segundo escreveu João, sobre os feitos de Jesus e a sua palavra, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e versículo 2, que diz assim, palavras de Jesus, dizendo naquela ocasião, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo o ramo em mim que não dá fruto, o tira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. João capítulo 15, versículos 1 e 2. Pois bem, Jesus é a videira verdadeira, a videira verdadeira. Por que Jesus ele se pronuncia? Já quero iniciar lhe explicando por que Jesus fez questão de dizer que ele é a videira verdadeira. Você pode dizer, claro, ele é a videira verdadeira, mas aqui é uma representação. Na verdade, ele usa o que demais os judeus, no caso ali eram os judeus, os discípulos deles, de forma geral os judeus, entendiam. Então Jesus sempre usava algo do conhecimento dos judeus para que ele então explicasse acerca do reino de Deus, do reino dos céus, acerca da sua própria pessoa, acerca do plano de Deus. E desta feita Jesus ele deixa bem claro, até porque no Antigo Testamento já haviam falando dele a respeito da figura de uma figueira. Então, os profetas anunciaram muito isso, nós temos isso registrado no Antigo Testamento. Então, Jesus ele diz, eu sou a videira verdadeira, por quê? Porque havia muitas videiras que, na verdade, não eram originais, eram enxertadas. Por isso, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, não há nenhum enxerto, não há nenhum aclopamento, né? Não, pelo contrário, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. O ramo em mim que não dá fruto, o tira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. E Jesus sendo a videira verdadeira, Deus o Pai é o lavrador, ou viticultor, ou agricultor. Ele, o lavrador, é quem cuida dos ramos que estão ligados à videira. Esses ramos eles são classificados em dois grupos. Eu aqui separei e classifiquei em dois grupos. Os ramos produtivos, os ramos improdutivos. Os ramos representam todos aqueles que entram em contato com Cristo e seu Evangelho. Dentre estes, o lavrador cuida de limpar aqueles que dão frutos e a fim de que possam produzir ainda mais frutos. Do outro lado também, ele corta aqueles que não dão frutos e os ramos improdutivos secam e logo após são lançados no fogo. Então, se Jesus é a videira verdadeira e Deus Pai é o lavrador, os crentes são os ramos, os cristãos, todos nós que servimos ao Senhor, somos os ramos, ou seja, os ramos representam os cristãos, a cada um de nós. Então, como explicar o porquê de ter os frutíferos e os infrutíferos? A questão é que não basta estar com Jesus, é necessário estar em Jesus para ser um crente frutífero. Eu quero voltar novamente ao versículo 1 e 2. Por quê? Porque, na verdade, quando Jesus ele feriu essas palavras que estão registradas aqui na Bíblia Sagrada, Jesus ele foi muito enfático, ou seja, Jesus em suas palavras, ele na verdade é incisivo no sentido figurado, é o que produz uma sensação penetrante, forte, viva. Ser incisivo é isso, incisivo no sentido figurado, obviamente, é o que produz uma sensação penetrante, forte e viva. Então Jesus ele foi incisivo, ele foi enfático. E aqui, neste versículo, a preposição essencial é a palavra em. Quando ele diz, todo ramo em mim, que não dá fruto, o tira. Limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, Jesus foi muito incisivo. Enfatizar essa preposição essencial, ou seja, nós sabemos que a preposição é uma palavra que liga um termo a outro. Então Jesus está deixando bem claro, vocês precisam estar em mim, não somente comigo, mas está em mim, eu em vocês, vocês em mim. Nesse caso,
Jesus ele está se referindo à palavra dele. Mais à frente nós vamos ler um versículo, ainda no capítulo 15, eu vou ler para você pode me acompanhar, aonde Jesus realmente fala a respeito do que eu estou falando para você, de estar nele e ele em nós. Olha aqui, João capítulo 15, versículo 7, ele diz assim: se vós estiverdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será concedido. Vê como é essencial, né, essa preposição em, ela é muito enfatizada por Jesus, né? Ela é incisiva, ela é penetrante. Jesus, na verdade, ele não quer só estar, ele não quer que estejamos com ele quer que nós estejamos nele e ele em nós. Eu creio que você já está entendendo já o teor desta mensagem, o conteúdo desta mensagem, na verdade, que é incisiva para a tua alma, para o teu espírito, para o teu, para o meu, para nós. Eu também estou me alimentando dessa palavra também. Veja bem, entre os 12 discípulos, vamos dar um texto de exemplo, né? Vamos estar aqui lidar com a questão humana, o ser humano. Entre os 12 discípulos de Jesus que ele teve, houve um deles que nós podemos extrair o exemplo do que é estar com Jesus. A diferença de estar com Jesus está em Jesus. Obviamente, eu creio que você já deve ter pensado entre esses 12 na pessoa de Judas Iscariote. Realmente, um texto de exemplo do que é estar com Jesus e não em Jesus. Por quê? Porque Judas Iscariote, ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, né, suas refeições junto com Jesus, obviamente os discípulos juntos também, os demais discípulos juntos, louvava com Jesus, se alegrava com Jesus. Judas Iscariote, ele orava com Jesus, ele pescava com Jesus, e além disso ele era o tesoureiro de Jesus Cristo, né, junto aos discípulos, e tomava ceia com Jesus, mas nunca esteve em Jesus. Ele estava com Jesus, mas nunca esteve em Jesus. Por quê, pastor Rossi? Faltava temor em Judas. Não o tinha. Por quê? Por conta de não guardar as palavras de Jesus no seu coração. Pois temer é respeitar, reverenciar, é ter profunda obediência, né? Uma profunda obediência à palavra de Deus. No caso dele, estava propriamente diante da pessoa de Jesus, diante do verbo vivo. Então ele deveria temer e ter uma profunda obediência. A obediência, na verdade, não é a questão de você fazer o que te mandam, somente você fazer o que te mandam fazer. A obediência, na verdade, ela começa aqui dentro, na presença ou na ausência. Tanto é que o apóstolo Paulo ele disse, olha, que nós devemos aqui trabalhar, vou pegar isso como texto de exemplo, não fugindo do contexto, né, do que eu estou falando, mas tem a ver, para que eu possa lhe explicar isto, ele escreve e diz, olha, trabalhai para os seus senhores como se fosse para o Senhor, o nosso Deus. Trabalhai para o Senhor como se fosse para o Senhor nosso Deus. Isso nos dá logo a entender de que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele, durante todo o tempo, 24 horas, ele nos observa as intenções do nosso coração. Então, faltava temor, Judas ele tinha que ter uma profunda obediência. E também medo, não um medo direto de Jesus, não ter medo diretamente de Jesus, mas ter medo de ofendê-lo, medo de entristecê-lo, medo de afetá-lo de uma forma que viesse a inquietá-lo, a constrangê-lo, ou seja, medo de traí-lo. Medo de traí-lo. Então ele não teve esse temor, né? Faltava temor no coração dele. E logo, faltando temor, é a ausência de amor pela pessoa de Cristo Jesus. Judas não estava em Jesus, ou seja, ele só estava com Jesus, pois não o amava de verdade, ele amava os bens que Jesus poderia lhe dar. Ele sabia que Jesus tinha poder de projetá-lo, ou seja, para uma posição de destaque e poder. Ele era o tesoureiro de Jesus, né, e seus pensamentos eram terrenos. Poxa, se eu sou o tesoureiro, assim que Jesus então tomar Roma, acabar com a tirania dos Herodes, acabar com o Império Romano, certamente ele vai reinar, né, em toda a terra, e eu serei o que? Eu serei, vamos trazer em destaque para Jesus, eu serei o vice-presidente dele.
Então, um texto de exemplo, pensamentos de Judas, as intenções dele eram intenções terrenas. Ele acreditava que Jesus iria reinar aqui na terra, ele acreditava que Jesus iria realmente mudar a vida dele, que Jesus ia realmente se armar de inúmeros soldados, bem como eles de frente, sendo os primeiros, né, como discípulos, e mais honrados. Então, achando que Jesus ia honrar mais a eles, no sentido de armar um pelotão de exércitos, né, para realmente reinar aqui na terra. Mas não foi isso, de forma, maneira nenhuma. Olha o que diz em Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 a 36. Diz assim a palavra de Deus: Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus, interrogou-lhe, dizendo: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Essa questão é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes de sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Pois bem, Jesus deixou bem claro, meu reino não é daqui. O meu reino, ou seja, outras palavras, o meu reino não é temporal. O meu reino é celestial, o reino de Cristo é celestial, é eterno. Isaías, usado por Deus há 700 anos antes do nascimento de Cristo, havia profetizado isso. Seu reino, seu trono jamais se acabaria, o seu reino jamais, o seu poder, o seu reino jamais se acabaria. Então, trazendo também para os dias de hoje, aqueles que estão com Jesus, os que estão com Jesus, são aqueles cujos pensamentos são terrenos, estão com os pensamentos fitos somente nas coisas materiais, crescimento financeiro, nada contra. Quem de nós não quer ter uma estabilidade financeira? Louvado seja Deus que venha sobre nós. Mas, sobretudo, as nossas intenções, nosso coração não pode estar apegado a esses projetos. Os nossos maiores ideais não devem ser realmente se apegar aos bens materiais e nem às fortunas, os tesouros da terra. O que Jesus disse uma certa feita: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Entendemos que só está em Cristo aquele que o ama de verdade. E nós sabemos que a Bíblia fala sobre o amor fingido, então nós precisamos amá-lo, amar a Cristo de verdade. E só aqueles que amam a Cristo de verdade são aqueles que ouvem e guardam as suas palavras, obedecem às suas palavras, aqueles que se esforçam para viver de acordo com a vontade de Deus Pai, o que é o lavrador, né? Nesses tais, o Pai e o Filho têm prazer de entrar neles e fazer habitação, entrar em nós e ter feito habitação na pessoa do Espírito Santo, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Olha, a luz da Bíblia, para o seu entendimento, para o meu, para o nosso entendimento, que realmente Jesus requer de cada um de nós, que não estejamos somente com, mas em Jesus. Lembra daquele hino? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus eu tenho salvação. Viu? Não é com. Com é uma preposição acidental. E nós não caímos de paraquedas no Evangelho. Não foi um acidente você ter encontrado com Jesus. Nem pode ser um acidente você estar em uma igreja, servindo a Cristo. Não pode ser acidental isso. Precisa ser realmente essencial, que é a preposição em Jesus. Estar em Jesus é a preposição essencial. Estar com Jesus é uma preposição acidental, e nós não podemos viver por acidente. Temos que ter convicção que estamos em Cristo e certeza da salvação em Cristo Jesus. Agora, para isso, realmente é necessário nós estarmos em obediência à sua palavra, condicionados à sua vontade. Aí sim, nós estamos em Jesus, negando a nós mesmos,
e fazendo a vontade de Deus. E a orientação bíblica é buscar as coisas do terceiro céu, porque a Bíblia fala sobre os céus, no plural. Então nós temos 3 céus. Primeiro é o céu físico, tá? Onde nós pisamos, é o planeta, e aonde nossa vista alcança. O segundo céu é o universo, espaço sideral. E o terceiro céu é onde só se pode alcançá-lo através da fé, por intermédio da fé. É o terceiro céu, aonde está assentado o Senhor no seu mais alto e sublime trono, como você encontra escrito, capítulo 6, do livro do profeta messiânico Isaías. Você vai encontrar, né, ele falando a respeito do Senhor, que ele viu o Senhor assentado no seu mais alto e sublime trono. A orientação bíblica é buscar as coisas do terceiro céu. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se já ressuscitar-te com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Está escondida com Cristo em Deus. Olha só, está escondida com Cristo. Aí você fala, mas pastor, o com é uma preposição acidental. Então como é que pode isso? Vou te explicar. Está escondida com Cristo em Deus. Entra a primeira preposição acidental e logo em segunda entra a preposição essencial. Está com Cristo, porque nós ainda estamos aqui. Aqui é já uma palavra transcendental, nos levando para o espiritual. Então tem que ser, porque como Cristo é o mediador entre nós e Deus, então é estar com Cristo e em Deus, ou seja, por intermédio de Cristo Jesus, nós estamos em Deus. Lembre-te que antes nós éramos inimigos de Deus. Então Cristo nos reconciliou com Deus. E agora, antes nós estávamos separados de Deus e agora nós estamos em Deus por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Continuando o versículo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aí sim, nós nos manifestaremos com ele em glória. Aí lá na glória já não vai estar mais, né, valendo essa questão das preposição, porque nós vamos estar com ele. Aí sim, aí quando nós estivermos na glória, quando nós sairmos desse corpo aqui, estivermos num corpo de glória, junto com ele na glória, não haverá mais necessidade dele estar em nós, porque nós, segundo as Escrituras Sagradas, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, seremos como os anjos, diz a palavra de Deus, num corpo de glória. Então, tendo um corpo de glória, nós seremos literalmente 100% espirituais. Então não haverá mais necessidade de Cristo estar em nós, mas estará conosco. E nós estaremos com ele para todo sempre. Espero estar sendo esclarecedor para você e creio que você está entendendo, pois o Espírito Santo está conosco. Então, uma vez, voltando, repetindo o versículo: quando Cristo, eu estou lendo em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, aqui eu já estou fechando o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida aqui, a nossa vida, é a vida eterna, está conosco, está em nós aqui, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele, ou seja, em pura glória, num corpo de glória, com ele em glória. Olha só, não com glória, nós aqui estamos com glória, tem glória de Deus sobre nós, mas agora, uma vez estando lá, quando se manifestar Cristo, nós nos manifestarmos com ele, olha a preposição essencial, nós estaremos com ele em glória. Aí estaremos com ele em glória, porque estaremos junto dele em sua glória. Louvado seja o nome precioso de Jesus Cristo. Um dos primeiros frutos que deve ser produzido é o fruto do arrependimento. Fruto do arrependimento. É certo que nós não temos a capacidade nem o poder de gerarmos fruto de nós mesmos.
Porém, se tratando do fruto de arrependimento, o Espírito Santo, ele tem nos convencido, convence o ser humano do pecado, justiça e do juízo. Agora o Espírito Santo está trabalhando dentro da vida nossa, dentro da vida do ser humano. Então, logo, logo, o Espírito Santo passa agora a ter o governo de nossas vidas, de nossas mentes. Então ele pode agora muito bem nos induzir, ele pode nos convencer a nos arrepender dos nossos pecados. E agora, se tratando desse fruto, nós vamos nos esforçar, dando lugar para o Espírito Santo em nossas vidas para produzir frutos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8, disse Jesus: produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. O que é isso? Segundo a Bíblia, o versículo de Mateus, capítulo 3, versículo 8, nos ensina que o arrependimento verdadeiro deve ser acompanhado por uma mudança de comportamento e pela produção de frutos que demonstrem essa transformação. Quero ser enfático aqui e dizer que um crente arrependido, né? Uma pessoa arrependida, cristão arrependido, não se comporta e nem vive mais de forma em que vivia antes de ter sido, ligado à videira. Olha só Efésios capítulo 4, versículos 28 a 32, diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é isso, palavra torpe? Palavra indecorosa, né? Palavrões, palavras infames, que contraria ou fere os bons costumes. Tá? Diz que a má conversação ela corrompe os bons costumes, né? São as palavras torpes. Aí está envolvido bexericos, fofocas e tantas outras coisas mais, né? Que na verdade são palavras torpes, que formam frases berrantes. Então que não saia palavras torpes da sua boca, ou da boca de vocês, como diz a Escritura, da nossa boca, mas apenas a que for útil que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Olha a preposição essencial. Assim como Cristo perdoou-nos, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Olha que coisa, ele nos enxertou. É a videira, é a videira. Quero aproveitar aqui o ensejo e dizer que nós não somos originais da videira, nós fomos enxertados. Você pode ver isso em Romanos, né, capítulo 11, se não me falha a memória, no livro da carta de Paulo, escrito aos Romanos, deixa isso bem claro, de sermos enxertados na videira e Israel ser originais da videira, né? Eles são originais da videira e nós fomos enxertados. Deus endureceu o coração de Israel, tudo para que viesse nos alcançar, para que nós pudéssemos ser alcançados. O nosso comportamento e maneira de viver, agir e falar deve ser admirável, pois agora estamos em Jesus. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mudança de comportamento, as ações, tem que haver essa mudança por completa em nossas vidas. Mas entenda também, quero que você entenda também, que ninguém chegará à perfeição, nenhum de nós chegaremos à perfeição aqui nessa terra. Ainda estamos sujeitos a pecar, né? Infelizmente, porque a nossa natureza é decaída. Estamos sujeitos a pecar, mas, porém, bom será se não pecar. Né? Bom é não pecar. Porém, se pecar, busque se arrepender de todo o coração, se arrepender de verdade. É arrependimento de verdade. Arrependimento ele é seguido de lágrimas.
Arrependimento é seguido de lágrimas, ou seja, é como se, como diz os nossos irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus, falo isso com muito carinho, você tem que se revoltar contra o pecado. Então você tem que ser uma pessoa revoltada contra o pecado. Você tem que ter repugnação do pecado, porque você sabe que você caiu nele, ele te arrebentou, você sofreu as consequências em razão de nós termos herdado, né, da natureza. A nossa natureza herdou o pecado, nós herdamos a natureza de Adão e Eva. Nós já nascemos em pecado, mas quando nós tomamos juízo, nós começamos a pecar também. Então Jesus Cristo perdoou a nossa dívida que nós tínhamos. Antes de nascermos, perdoou. Agora, nós começamos também a pecar. Depois que nós tomamos juízo, começamos a gerar pecados também, em razão dessa natureza caída. Fomos perdoados? Fomos sim. Mas daqui a pouco é como você é a sua mãe, o seu pai. Você errava, aí ele te batia, né, te dava o castigo, nos dava o castigo, pronto, estava resolvido. Seu pai jamais ia te bater pelo aquele erro que você cometeu. Você foi lá na panela, meteu a mão, saiu comendo, mexeu onde não devia ter mexido, tomou uma coça, pronto. Se você só tomava outra coça depois quando você cometia um outro erro. Então daqueles que você cometeu no passado, você foi perdoado. Só que você continuou errando. Eu continuei saindo para jogar bola escondido, não era para sair. Né? Eu continuei fazendo coisa, comendo leite ninho dos meus irmãos pequenos com açúcar. Né? Minha mãe pegava e batia. Pronto, no outro dia eu já não apanhava mais, porque eu já tinha pagado pelo aquele erro. É um texto de exemplo. Jesus perdoou a nossa dívida. Ele venceu a morte, perdoou os nossos pecados. Só que agora, cada pessoa que vai nascendo, em razão de ter essa natureza decaída, ele se inclina para o pecado. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ser bastante vigilantes. Se nós já erramos, eu já errei na vida, você já errou na vida, nós sofremos a consequência, você já sofreu a consequência pelos pecados que você cometeu ainda, que você gerou, deixou esses pecados gerar na sua vida. Então você tem que ser vigilante, porque você sabe quais são as consequências desse pecado. Se pecar, se arrependa. Arrependimento de verdade é seguido de lágrimas. Sabe por quê? Porque quando você se arrepende, você tem um advogado. E ele ainda se apresenta como advogado, Jesus, o justo. 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, em outra versão, se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, ele não pode negar a si mesmo. Você pecou, mas se arrependeu de coração, de todo o coração, e recorreu, buscou ao único que pode te perdoar, o advogado fiel, Jesus o justo, ele vai te perdoar. Porém, se não houver arrependimento verdadeiro, não alcançará esse perdão. É necessário realmente se arrepender de verdade. E outra coisa, se arrepender, confessar este pecado ao Senhor e deixar. Não cometê-lo mais. Lembra quando você era pequeno? A nossa mãe falava o quê? Se eu te pegar de novo, comendo leite ninho do teu irmãozinho ou da tua irmãzinha, eu vou te arrebentar de novo. E estava lá eu e você de novo comendo leite ninho. Então é o que a Bíblia está nos dizendo, que nós temos que ter muito cuidado, porque vai chegar num determinado tempo que você já não vai mais sentir a dor deste pecado, vai se tornar insensível. E é o maior perigo para um crente, é se tornar insensível para a dor do pecado. Aí, como vai se arrepender? Jamais. Porque deixou de estar em Cristo para estar tão somente com Cristo. Está na igreja, está cantando, está pregando, está louvando, está evangelizando, está fazendo a obra, só está com os irmãos, com a igreja, com Cristo, mas não está em Cristo mais. Então é necessário ter um arrependimento de verdade. Pois bem, então agora entendamos que o ramo só pode gerar frutos, tá, se estiver ligado à videira, que é Cristo. Significa que a única forma de podermos produzir boas virtudes e termos um excelente comportamento é estar em Jesus, ou seja, na sua palavra. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira, vós sois
os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Precisamos viver no Espírito e andar no Espírito, pois é somente por intermédio dele, do Espírito Santo, que nós podemos realmente gerar frutos. O crente ligado em Jesus tem por excelência o amor ao próximo. É uma pessoa alegre até em tempos difíceis, tem a alegria de Deus em si. É uma pessoa paciente até diante de situações embaraçosas, verdadeiramente. Tem a tendência de agir de modo cooperativo e não egoísta. O crente amável ou cooperativo se caracteriza como tolerante, altruísta, modesto, simpático, não teimoso e objetivo, até diante de situações bastante embaraçosas. Ou seja, ele tem amabilidade. Crente em Jesus tem bondade em sua mente e fidelidade. É manso, sabe se controlar em situações irritantes e em meio a provações e tentações. Por quê? Porque crente em Jesus também tem domínio próprio. Vejamos o que está escrito em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 25, né? Conhecido de todos nós, mas precisamos que citar aqui, vamos compartilhar. Eu quero compartilhar com você. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, olha aí, os que pertencem a Cristo, os que estão em Cristo, né? Em Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Agora eu tenho uma boa notícia, né? A Bíblia nos traz uma boa notícia. Essa boa notícia é a luz da Bíblia para os infrutíferos, né? No sentido não aqui julgando de forma alguma, mas existem pessoas entre nós que realmente estão infrutíferos, mas estão em lamentações, está em profundo amargo em sua vida, chorando, pedindo a Deus misericórdia e pedindo orientação a Deus, pedindo ao Espírito Santo que oriente, que mostre como retomar o caminho frutífero, né, para frutificar novamente, como se reerguer, como se fortalecer no Senhor e na força do seu poder novamente. E claro, com certeza há oportunidade para isso sim ser realizado na sua vida. Se porventura você que está me assistindo e me ouvindo neste momento está nessas condições de ser de um cristão infrutífero na presença de Deus, é que Jesus não cortará. A notícia boa é que Jesus não cortará ainda neste tempo, não cortará ninguém ainda neste tempo, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, né? A sua bondade, e Deus, ele na verdade nos dá tempo a todos para que se arrependam, para que cheguem ao arrependimento, para que se reconciliem, para que, sabe, rasga o coração. Lá atrás o profeta não disse, né? Coloca teu rosto no pó, né? E clame ao Senhor. Quem sabe ainda há misericórdia para ti. E nós sabemos que há a misericórdia para Deus, né? Estou falando a respeito de todos e para todos aqueles que realmente me reconhecem, né? Que abriu mão do orgulho, abriu mão da impetulância, do ego, do seu próprio ego, né? Abriu mão da soberba, né? Porque uma coisa eu vou te falar, não tem oração, não tem jejum que tira a soberba, e muito menos o orgulho. Isso é uma decisão própria, uma decisão pessoal de cada um ser humano. O ser humano, ele, acima de ser orgulhoso, né, ele dá a expansão ao orgulho. Se ele não reconhecer, se ele não realmente parar para pensar que isso vai levá-lo ao abismo, como foi o anjo de luz, né, o que principiou todos os demais pecados e que o levou à queda foi justamente o orgulho, né, se tornou orgulhoso. E é o que ele, muitas das vezes, aí tem feito, incitado na mente de muitos seres humanos a se tornarem orgulhosos, né, soberbos, porque ele sabe que isso daí vai levar à queda, e muitos poderão perder a sua salvação, perder o caminho da entrada do céu por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da altivez. Então, bom saber
que ainda nos dias de hoje, nessa dispensação, o que é uma dispensação? Dispensação é um período em que Deus oferece, dá de graça para todo ser humano se arrependerem dos seus pecados, reconhecê-lo como todo-poderoso, como o autor e consumador da sua fé. E principalmente nessa dispensação da graça, que é uma das melhores dispensações, porém também é muito perigosa, porque nessa dispensação Deus não abre terra, Deus não corta a cabeça, Deus não engole uma família inteira, não engole uma nação inteira, como era no Antigo Testamento, na dispensação da lei. Deus, tão somente, ele observa, e a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, onde nós, na verdade, gostamos muito de recitar o versículo 16, né? Capítulo 3 do Evangelho de João, que é muito lindo, e quem de nós não sabe de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, nesse mesmo capítulo, aqui no versículo 16, mostra que Deus é amor, que Deus deu em sacrifício para ser sacrificado do seu próprio Filho, para morrer na cruz por amor a nós. Você que ainda não se decidiu com Jesus, você que não entregou a sua vida para Jesus, pense nisso. No versículo 16, deixa bem claro que Deus, por amor a você, ele entregou o Filho dele para ser morto na cruz do Calvário. Não foi para ser feito dele uma imagem, como você vê em muitos lugares aí, com o braço aberto, ainda preso numa cruz, com aquele sangue feito com tinta pingada. Ele não está mais na cruz, e muito menos no sepulcro. Não se encontra mais na cruz, e se você for em Israel, você vai encontrar lá mumificado, no túmulo lá de alguns outros personagens da Bíblia lá de trás. Mas no túmulo de Jesus, você não vai encontrar. O túmulo de Jesus está vazio. Vazio, porque é o terceiro dia após sua morte, ele ressuscitou. E ele não foi para um lugar distante e está lá reinando, como se muitas das vezes se imagina como os deuses da mitologia grega, que estão em alguns lugares, nos ares, nos espaços, em alguma terra distante, comandando mares, comandando tempestades. Nada disso. Deus é o Todo-Poderoso. Ele que tem poder sobre a natureza. Não há outro Deus, nunca houve e jamais haverá. Ele é o único e verdadeiro Deus. O Senhor, ele se faz presente. Ele ressuscitou, mas ele se faz presente. Ele está aqui comigo. Está com todos aqueles que estão nele, na pessoa do Espírito Santo. Ele não está na cruz, ele não está na imagem, ele não está no tarote, ele não está nos ídolos. Ele está naquele em que crer nele e se esforça para se condicionar à sua vontade, que passa a viver a sua vontade, obedecendo a sua palavra. Ali para você, há momentos atrás aqui, que aquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus, e as guarda, eu e o Pai faremos morada nele. Jesus Cristo mora em mim, ele habita em mim, ele habita em todo aquele que deu crédito à sua palavra e obedece a sua palavra. Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. O projeto de Deus é de Evangelho de João, capítulo 14, ele deixou bem claro: eu irei para o Pai, irei para vos preparar lugar. E se eu for, eu voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Versículos anteriores ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se fosse mentira, eu já vos teria dito. Falou aos discípulos, se estende para cada um de nós que serve ao Senhor também nos dias de hoje. E para você que está me ouvindo e me assistindo e ainda não se decidiu diante de Deus, diante de Cristo Jesus, por intermédio da sua palavra, é o momento de você se decidir agora, de você abrir o seu coração e deixar Cristo reinar em você, se tornar o reino de Deus. Torne-se o reino de Deus. Cristo quer reinar em você. Reinar, ele está dizendo: eu quero governar a sua vida. Deixar Cristo reinar, deixar Cristo governar a sua vida. Então, vamos ler o versículo 36. O 16 mostra a bênção, né? Deus dando o Filho dele. Porém, aquele que não reconhecer o Filho dele, olha o que diz o versículo 36. Que não o receber como Senhor e Salvador, olha o que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus
permanece sobre ele. É isso mesmo. Vou ler novamente. Versículo 36 do capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu João. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso está acontecendo hoje, nesses dias, em pleno século 21. Deus é amor? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Entenda isso, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ou nós nos condicionamos em Jesus, ou nós nos condicionamos em Jesus, na sua palavra. Não dá para ficar brincando de ser cristão. Ah, pastor, mas aconteceu isso comigo, eu fiz aquilo. Tudo bem, reconcilia-te com o teu Senhor, arrependa-te. Ah, mas eu perdi isso, perdi aquilo. Você não pode perder a tua salvação, você não pode perder Cristo de vista. Olhai para o autor e consumador da sua fé. Abraça a palavra de Deus, o Evangelho. Jesus está por voltar. E ele mesmo disse, quando o Filho do Homem retornar a esta terra, haverá fé nela? Encontrará fé nos homens quando ele retornar? Estamos vivendo o tempo da apostasia. Há pessoas que estão dizendo, com muito carinho e respeito aos meus irmãos, amigos, pastores, profetas, dizendo, vai vir um tempo novo, um tempo de fartura, um tempo de prosperidade. Ah, se vier um tempo de prosperidade, um tempo de fartura, um tempo de milagre, um tempo de tanta coisa boa, o que nós vamos fazer com esta palavra entre Mateus 24 e 25? E tantas outras também que o próprio Jesus proferiu. E as coisas que ele proferiu estão acontecendo, os sinais já estão acontecendo, estão aí. E como que eu vou profetizar algo contrário ao que Cristo disse que próximo ao final dos tempos estariam acontecendo? Então o que eu posso profetizar para você, ou na verdade ser usado por Deus, que a profecia está aqui, é dizer para você, acerta-te com Deus. Fica firme com Jesus, se esforça para fazer a vontade de Deus, santifique a sua vida, santifica a sua vida, corre do oba-oba, dessas imitações do Evangelho que estão saindo por aí. Não, o Evangelho não é só cantar, o Evangelho não é rodar, o Evangelho não é, sabe, esses entretenimentos que você tem visto. Não, é cair no chão, não. O Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. O Evangelho é transformação, é mudança de vida, de comportamento, é tornar o velho homem numa nova criatura. Isto é Evangelho. E Cristo não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e Ele está para voltar. Abrace o Evangelho, viva em Cristo, não com Cristo. O que é não com Cristo? Te dá mais um exemplo. Emanuel é Deus conosco. Conosco é fora, é do lado, é junto. Ele estava com os discípulos. Os discípulos estavam com ele, caminhando com ele, cantando com ele, andando com ele, até sendo perseguido com ele. Mas quando Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, Jesus agora não está mais com, Jesus agora passa a estar neles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E desceu sobre eles o Espírito Santo. E eles foram todos cheios do Espírito Santo. Ou seja, foram todos cheios do Espírito de Jesus Cristo. Cumpriu-se então o que ele disse. A partir daquele momento, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo quer habitar em você. Cristo quer ser adorado por você. Então, acerta-te, corre. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O teu próximo tem alguém que você precisa se reconciliar, que você precisa abraçar, que você precisa se perdoar, pedir perdão. Corre, abrace, se acerta enquanto é tempo. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está no caminho, antes que venha o teu Senhor e te lance
no cárcere e tu só sairá de lá depois que pagar o último centil. E como que alguém pode pagar uma dívida estando preso? Jesus foi bem enfático nisso. Deixou bem claro que depois que for lançado no fogo eterno, não tem mais retorno. Não tem mais como acertar. Até mesmo depois que sair desse corpo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado o homem a morrer uma só vez, e após a morte segue-se a juízo. Então, João 3,16, você nunca mais vai esquecer esses dois versículos referencial. O do amor e justiça e o do julgamento sobre a ira de Deus. Versículos 16 e versículo 36 do Evangelho de João. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dentro dessa boa notícia que eu havia falado, que Cristo não vai cortar ninguém ainda neste tempo, pois ele é Deus de misericórdia, está dando oportunidade para todos que não estão literalmente ligados nele, arrependerem. Diz assim a palavra de Deus em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ver a bondade, amor e misericórdia de Deus para conosco, ele nos dá tempo para que nós venhamos nos arrepender. Ele estende as suas mãos e fica aguardando que nós venhamos nos arrepender. É bem certo que é o Espírito dele que nos convence. Então o Espírito Santo ele fica sempre falando à consciência, né, na mente, dentro da pessoa, em nós, ele fica falando, não acusando, não, de forma maneira nenhuma. Ele vem tornar o seu coração sensível, né, a sua mente sensível à voz dele, coração contrito e quebrantado, dizendo para você, se você deixar seu coração se tornar contrito e quebrantado, o Pai não vai resistir, o Pai vai te perdoar, o Pai vai te restaurar, o Pai vai te fortalecer. Então entenda isso. Ainda há esperança. Quem se sente cortado da videira nesse tempo da graça, que é essa dispensação linda e maravilhosa, Deus é bom e ama você. Deus ama a mim, Deus ama nós todos. O amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é inexplicável. Então, a oportunidade está aberta. E Deus agora ele fala conosco que nós somos até muito mais do que um ramo. Ramo, na verdade, você trazer para o nosso português, são varas. Então nós somos muito mais do que varas enxertadas numa videira. Deus, na verdade, que quando ele estava falando lá em João 15, ele estava se referindo a Israel. Aí logo depois, Deus revela e esclarece que quando ele é crucificado, ele foi crucificado na divisa, deixando bem claro que a salvação agora não era somente para os judeus, mas era para os gentios também, para cada um de nós não judeus. Tanto é que ele deixou bem claro, deixando registrado, as palavras dele estão registradas, dizendo que eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todos aqueles que me aceitaram, que me reconheceram, foram feitos pelo poder filhos de Deus. Então ele nos tornou filhos de Deus, nos tornou também filhos da promessa, filhos de Abraão. Então agora ainda há esperança. Então muito mais do que ramos, ou muito mais do que a vara, que é o mesmo que vara, ramos e vara é a mesma coisa, nós fomos tornados por Deus, como um texto de exemplo e numa ilustração, fomos tornados árvores. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Olha, ele já estabeleceu o dia em que vai trazer o julgamento sobre toda a terra, por meio do seu Filho, por meio da videira, por meio do seu Filho Jesus. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 30 e versículo 31. Está escrito assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que
todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, que é o próprio Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Está se referindo ao próprio Filho dele, Jesus Cristo, ao homem que ele ressuscitou. Então Cristo veio ao mundo não somente para ficar na história, Cristo veio fazer uma história nova na minha vida, uma nova história na sua vida. Cristo veio mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. E é essencial nos salvar, perdoando os nossos pecados, da nossa natureza decaída, e nos tornando uma nova criatura. E por isso precisamos viver em paz com todos, em santificação, porque se não for assim, ninguém verá a Deus. A Bíblia é bem enfática, o apóstolo Paulo escreveu, foi bem enfático, dada a revelação que recebeu de Cristo. Escreve aí: buscai a paz e a santificação, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não, mas do bispo, do patriarca, a Bíblia está dizendo ninguém, se não vivermos. Mas o padre e o papa, a Bíblia está dizendo, se não viver em paz com todos e em santificação, ninguém verá o Senhor. Porque quando nós chegarmos lá, quando nós estivermos naquele grande dia na presença de Jesus, diante da face adorada de Jesus, que tanto nós aqui o adoramos, nunca é demais, obviamente, explico isso. Ele não dirá: entra aqui, bispo, entra aqui, patriarca, entra aqui, pastor, você para esse lado, Valdeci, você para cá, você que foi pastor lá, você que foi vice-presidente, você que foi presidente, você que foi apóstolo, você que teve tantas igrejas, você que teve uma igreja maior. Não vai ser assim. Não. Se fosse o caso de Jesus nos chamar, nos dar uma identificação, é obviamente que vai ter um novo nome para cada um de nós. Mas, se tratando desse raciocínio que alguns têm enquanto aqui vive, que eu sou, eu tenho, eu posso, então se Cristo fosse nos identificar, nos chamar por identificação, de acordo com a palavra de Deus, eu creio que seria essa: entrem todos os lavados e remidos pelo meu sangue, que derramei na cruz do Calvário, e vos lavei, vos remi e vos salvei, perdoando todos os vossos pecados. Pastor, mas se alguém que fala assim: não, mas eu fui. Ele, então, você foi lavado e remido. É só isso. Então, que possamos, no nome de Jesus, entender o que somos, para que somos e para quem somos e em quem vivemos em Jesus. Nós temos reino de Deus em nós e precisamos realmente deixar que Ele reine, que Ele governe as minhas mãos, que Ele governe a minha mente, que Ele governe meu coração, os membros do meu corpo, que Ele governe as nossas ideias. Porque naquele grande dia nós precisaremos ver ao Senhor, e não somente vê-lo, mas estarmos do lado direito e de entrar pelos portões da Nova Jerusalém. Que Deus lhe abençoe. Que Deus continue encontrando espaço no seu, no meu, no nosso coração. Que o Senhor Deus continue, em nome de Jesus Cristo, em nós. Porque conosco Ele esteve antes de nós o conhecermos, sempre ao nosso lado, dizendo: eu sou Jesus, eu quero te salvar. Quando você o reconheceu e creu na palavra dele, Romanos 10:17, de sorte que a fé vem de ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e você deu crédito, ouviu e deu crédito, o Espírito Santo disse: opa, e agora? Entrou. Jesus entrou em você, na pessoa do Espírito Santo, foi te moldando, foi te mudando, foi te remindo, foi te transformando. Agora Ele não está mais com você, Ele não está fora ao seu lado, Ele está dentro de você. Possamos preservar
a presença de Deus dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Abençoe rica e abundantemente. Bondoso e eterno Deus, Pai Santo de amor e bondade, uma vez mais eu compartilhei da Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço pela vida de todos que estão assistindo este vídeo, por onde quer que passar, Senhor, este vídeo, esta mensagem, esta palavra que vem do Senhor. Que vidas sejam transformadas assim como a minha foi transformada. Que vidas sejam edificadas, que irmãos meus, irmãos, em Ti, ó Cristo, sejam, Pai de amor e bondade, cheias do Teu Santo Espírito, que sejam renovados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Não precisamos de muito, Senhor, ó Deus, nessa terra, mas precisamos tão somente da Sua presença. O Senhor já tem nos dado, Senhor, tudo por herança. Assim nós oramos a Ti e Te agradecemos, Pai. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique em paz.